Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé, do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que, num dos diálogos, Sócrates explica que a fé é uma das etapas do conhecimento. Você tem a suposição e a fé, né, na esfera da opinião, e você tem o entendimento e a ciência na esfera da inteligência, né? E aí ele explica que opinião é uma certeza mais temporária e a inteligência é uma certeza mais permanente, né, mais duradoura. Então, fé é você transitar da aparência, né, das coisas, dos fenômenos, né, dos acontecimentos, para a essência das coisas, dos fenômenos e dos acontecimentos, né? Portanto, fé é você transitar do visível para o invisível, né? E aí, o que a gente vê, né, agora, o que está mais visível dos acontecimentos políticos é a questão do impeachment, né? Toda essa ebulição, né? Essa entropia que está tomando conta, né, do país mais intensamente nas últimas semanas, né? Então a gente vê aí o questionamento que se a presidente Dilma ela assim merece permanecer, né, como a maior chefe de estado, né, da nação ou não, né? E aí se questiona-se a legitimidade do nosso Congresso, né, que é o que tem o poder de destituí-la, né? Então, sim, o presidente da Câmara, né, que também está sendo investigado por questões de corrupção. A gente vê também aí o questionamento se o judiciário está agindo, né, dentro da sua real atribuição, né? Assim, se não está sendo motivado por questões mais ideológicas, né, ou outras questões, né, ainda não tão claras, não transparentes, né, assim, além da questão técnica, né, que a gente confia nessas instituições, né. A gente vê aí o Ministério Público, né, bastante confuso, né. Então, assim, existem investigações que devam ser realizadas no âmbito, né, da Justiça Estadual, né, da Justiça Federal ou do STF, né? A nomeação do ex-presidente Lula, né, criou também outras dúvidas, outros questionamentos, né? E assim, então a gente vê aí que as nossas instituições elas estão, né, atuando, né? Então ainda, né, num processo de tentativa e erro, né? Então assim, mas a gente vai encontrando os acertos, né, próximo das nossa participação, né? E a gente vê, por mais que a gente tenta consolidar as nossas instituições elas carecem de esclarecimentos, né? E assim, e ainda, né, expõem, né, fragilidades assim que preocupa, né? Preocupam todo mundo, né? Mas em todas as instituições, né, a gente precisa ver que agora, né, está na Semana Santa e assim, tivemos, né, todo o período de reflexão recomendado pela Quaresma, né? E assim a gente vê aí, né, outras autoridades de outros âmbitos, né, mas que também com grande influência, né, na sociedade, né? E a gente vê, né, os bispos se pronunciando, né, a respeito da questão de golpe ou não golpe, né? Aí a discussão já não é mais
direita ou esquerda, né? Coxinhas e mortadelas, né? Mas aí a questão é democracia ou não democracia, né? E a gente precisa ver, né, que os bispos são muito preparados, né, academicamente, né? Eles gozam de um prestígio, né? Assim, grande parte como consequência, né, da devoção das pessoas mais simples, né? Mas a gente precisa entender uma coisa, né? Assim, todas as opiniões, né, são válidas e todas as opiniões são certezas temporárias, né? Porque o rumo dos acontecimentos tá tão veloz, né, que a gente mal sabe, né, entender as coisas, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente precisa ver é se a gente está defendendo a democracia, né? A democracia tem que ser, né, avaliada, né? E aí a democracia ela nunca é consequência de nada, né? A democracia é um princípio, né? E a democracia, muitas vezes a gente define como, né, o poder do povo, né, o poder da maioria, né? Mas a gente precisa ver que não existe democracia sem liberdade de expressão, né? Então, assim, se você goza de liberdade de expressão, né, e se pronuncia a favor, né, da democracia contra qualquer golpe de qualquer natureza, né, assim, você não pode em nenhum momento limitar a liberdade de expressão. Então, todas as opiniões elas são válidas, elas contribuem, né, principalmente para a reflexão daqueles que ouvem, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, né? Como diz o Evangelho. Né? E o Evangelho também nos convida, venha e veja, né? Então, assim, não fique também aí à mercê, né, da opinião de terceiros, da compreensão de terceiros, né? Assim, caminhe você, né? Esse caminhar bonito de descobertas, né? E de compreensão das coisas ao nosso redor, né? Mas, assim, então, democracia é um princípio de liberdade de expressão, né? E como você constitui essa democracia, né? Através de representantes eleitos, né? Aí você vê a CNBB tem, né, uma grande preocupação com o Brasil, né? Mas a gente precisa observar essa preocupação, né? Assim, quais são os fatos, né? Então, os bispos, né? Aí você tem uma proporção de 500 bispos no Brasil, né? Que a gente precisa compreender que é equivalente ao número de deputados federais, né? Então, esse é um número, eu imagino que exista, né, alguma técnica de demografia para se estabelecer isso, né? Porque não deve ser muita coincidência, né? O Brasil está formado com 513 deputados federais, né? E, assim, as dioceses, né, serem divididas em 500, né, pelo país, né? Então, essa é uma proporção significativa, né? Então, essa equivalência já nos chama atenção, né? Então, é uma questão de representatividade ou de tutela, né? Agora, a diferença é que os deputados federais, eles são eleitos pelo voto direto, né? Dentro do nosso sistema eleitoral, né? E os bispos, eles são nomeados, né? E a gente vê que isso, né, nomeado diretamente pelo Papa, né? Você não elege o seu bispo, nem de modo direto, né, ou indireto, né? Você não tem... Se você é de uma determinada paróquia, você vai ser pastoreado por um bispo escolhido pelo Vaticano. E por que é assim? Porque o Vaticano é uma monarquia, né? Então, como monarquia, né, diretamente não é uma questão contrária à democracia, né? Mas é diretamente contrária à república, né? E aí você precisa ver, né, se você, né, assim, você tem que estar sensível, né, a qual opinião, né, do representante que você elegeu,
ou de uma pessoa nomeada, né, com critérios que você desconhece, né? Porque quem você elegeu motivado, você, né, teve as suas motivações, né? Agora, uma pessoa nomeada, você não sabe quais são as motivações, né, dessa nomeação. Então, isso você precisa pensar, né? E a monarquia é uma monarquia absoluta, né? Então, assim, você não tem, assim, você não tem outras pessoas, né, assim, para contestar, né, a vontade, né, do Papa, né? Como é que você faz, né? A monarquia absoluta, né? O que o memorando do Papa circula e todos obedecem, né? Quem desobedece corre o risco de ser excluído, excomungado, né? E depois, né, você tem o quê? Né? O Vaticano é um país independente, né? É uma cidade com 2, 3 quarteirões, mas é um país, né? E tanto é que em todas as visitas oficiais tem honras de chefe de Estado, né? Então, assim, como país, né, tem os seus acordos internacionais, né? E não está preocupado com a soberania do Brasil ou de outro país, né? Está comprometido, né, consigo próprio, né? Então, você precisa ver, né, que todas as opiniões são válidas, mas você precisa pesar a origem dessas opiniões, né? Então, assim, o bispo, institucionalmente, ele fala por uma monarquia, né, absoluta, né? Você não o elegeu para falar por você, né? E ele não fala por você, ele fala por essa monarquia que o nomeou, né? E assim, e o bispo não pode desobedecer, né, os ditames dessa monarquia, né? Então, ele também não te dará direito de contestar essa monarquia, né? E assim, e os interesses, né, não é da emancipação do Brasil, né, e dos brasileiros, né? Os interesses da permanência do Estado do Vaticano, né? Então, assim, tem que ver se ele te considera como um cidadão, como um igual, ou apenas como uma ovelha, como um rebanho, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Assim, não ao golpe, mas que golpe, né? Então, a gente precisa ver quais são os interesses, né? A gente precisa estar vigilante às opiniões dos bispos, do mesmo jeito que a gente está vigilante com a opinião da imprensa britânica, por exemplo, que é representante de outra monarquia, né? Embora uma monarquia constitucional, que tem o seu parlamento, mas embora exista aí alguma coerência no que se diz a democracia, mas não está preocupado com a nossa democracia, porque atende a soberanias diferentes, né? Então, assim, se a gente conseguir compreender isso, né, a gente consegue ter uma orientação, né? E, assim, e através disso, decidir o que é melhor para a nossa soberania, né, para o Brasil, né, para a democracia, né, no sistema de república, que é o que expressa a nossa Constituição, né? E se a gente deseja que as instituições se aperfeiçoem, né, e a Constituição é a salvaguarda desse aperfeiçoamento, né? Então a gente, como ela expressa uma república, a gente precisa fazer, né, essa opção pela república, né? Então, gente, é isso, né? Não ao golpe, né? Nem de coxinhas, nem de mortadelas e nem de nenhuma natureza, né? Saibamos o que queremos, né? Cara, esclarecer para vocês, isso é graça e verdade. E a gente continua falando com respeito e doçura sobre esse e outros assuntos, porque é do Pai o universo, o dinamismo e a mais elevada honra, né? Que assim seja pelo bem do nosso querido Brasil.